Durante o testamento, riram e disseram que gente como eu não herda. Até o advogado revelar algo. A sala estava fria e escura, como se o próprio ar estivesse carregado de segredos. Letícia, uma voz simples do campo, sentia seu coração pulsar forte em seu peito, enquanto observava seus filhos, Alice e Renan. O sorriso deles, antes leve e despreocupado, agora piscava entre risos nervosos e olhares de desdém. A frase casual, "A velha não tem nada a deixar", ecoava em sua mente, cravejando um peso em seus ombros cansados. Miguel, seu falecido marido, sempre dissera que as memórias eram a herança mais valiosa. Letícia cresceu carregando essa ideia, mas ali, naquele momento, cercada por rostos atormentados, começou a perceber que talvez houvesse mais. O advogado, amigo antigo de Miguel, deslizava os dedos pela pasta que continha o testamento com uma calma quase perturbadora. Ela se perguntava o que de fato ele trazia consigo. Quando a caixa antiga, desgastada pelo tempo, foi posicionada sobre a mesa, o clima leve da sala se alterou imediatamente. O creak da madeira ressoou como um aviso. Renan arqueou a sobrancelha e Alice, nervosa, puxava o cabelo com impaciência. Letícia sentiu um nó na garganta. O que havia ali? Ela quase podia ouvir os sussurros de seus próprios medos. O advogado parecia divertir-se com a expectativa enquanto abria a caixa. Dentro dela, cartas amareladas e lacradas chamaram a atenção de Letícia. Segredos guardados por anos. O toque das cartas era um mistério, um papel que lhe parecia antigo. Quase sagrado. Conforme o advogado começava a ler, ela sentiu o tempo parar. As palavras se transformaram em flechas afiadas, atingindo pontos sensíveis do coração da família. Traições ocultas, amores não correspondidos e laços inesperados que cruzavam gerações surgiam das páginas como fantasmas, todos os quais ela nunca imaginara. Alice e Renan trocaram olhares incrédulos. A confiança deles na aparente fragilidade da mãe começava a se esfarelar. Letícia, presa entre o desejo de ser aceita e a necessidade de proteger seus filhos, lutou contra a vontade de interromper. Um segredo de seu passado ressoava em sua mente, uma verdade que poderia mudar tudo. Ela fechou os olhos por um momento. Por um instante desejou que o chão se abrisse e a engolisse. Até onde ela iria para? Proteger a família que tanto amava. O advogado terminou de ler uma carta particularmente polêmica e um silêncio pesado tomou conta da sala. Todos pareciam atordoados, perdidos em suas próprias reflexões. O tempo parecia se arrastar e a tensão era palpável. Letícia segurou a carta mais delicada, o papel quase se desmanchando entre os dedos. O que ela faria com a verdade escrita ali? Seria um alívio ou uma destruição total? Enquanto o dilema a consumia, uma pergunta surgia em sua mente. Seriam os legados de Miguel mais do que memórias? Seriam as chaves para entendê-los a todos? E assim, à beira de um abismo emocional, Letícia ponderava sua escolha. A sala fria nunca parecera tão opressora. E a resposta estaria em suas mãos. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade.
Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Letícia permanecia ali, com a carta em mãos, o papel quase se desmanchando entre os dedos trêmulos. O silêncio era ensurdecedor, e sua mente girava em torno. O que poderia fazer a seguir? O que havia naquele documento que deixava seus filhos tão perplexos? Mas então, algo mudou. A porta da sala se abriu de repente, fazendo todos saltarem em suas cadeiras. Um homem entrou, com um semblante preocupado e nervoso. Ele não era esperado. Desculpe interromper, mas eu tenho algo para dizer. É urgente. Sua voz cortou o clima pisado como uma faca. Os olhos de Letícia se arregalaram ao reconhecer o visitante. Era Cláudio, um amigo de Miguel, que ela não via havia anos. Cláudio, o que você está fazendo aqui? A voz dela parecia mais um sussurro, cheia de incredulidade. Eu precisava vir. É sobre o testamento e sobre a verdade que está escondida. Ele se aproximou da mesa. O olhar fixo nos filhos de Letícia, como se esperasse que eles captassem a gravidade da situação. Alice e Renan trocaram olhares confusos, a tensão no ar eletricamente palpável. Do que você está falando? Renan se levantou, a raiva crescendo dentro dele. Se não é sobre a herança, sua presença aqui não faz sentido. Cláudio respirou fundo, tentando se reter. Não é apenas sobre a herança. É sobre quem exatamente Miguel era. A palavra era ecoou na sala, provocando instintos de reação e curiosidade. Você precisa ser mais claro. Alice quase gritou, as emoções fervilhando. Letícia olhou para o amigo, o coração acelerando. Aquelas palavras desencadearam algo dentro dela, um medo latente que ela lutava para controlar. Cláudio hesitou, mas havia um brilho de determinação em seus olhos. Miguel, ele tinha segredos que levará ao túmulo, segredos que não deveriam ser mantidos e que talvez mudem tudo. Nesse instante, algo dentro da caixa antiga parecia brilhar em resposta ao caos crescente. O advogado, por sua vez, parecia impassível, mas aparentava uma expressão de estranho reconhecimento. Cláudio continuou. Aquela não era apenas uma velha caixa de cartas. Era um cofre de verdades, verdades que podem destruir ou unir vocês. Letícia sentiu a pressão subindo, as palavras como uma tempestade prestes a se formar. O que você quer dizer com isso? Diz respeito a um filho. Cláudio pausou, a revelação pendendo como uma espada sobre eles. Um murmúrio emergiu da sala, um sussurro, um eco de incredulidade. Letícia olhou para Alice e Renan, cuja expressão mudara de confusão para um choque total. Um filho? Que filho? O que você está dizendo? O nó na garganta de Letícia apertava. Seu mundo virava de cabeça para baixo. Ninguém sabia, Letícia. Miguel teve um relacionamento, uma vida antes de vocês. Ele teve um filho. Luciana, a ex-namorada dele, me contou isso antes de falecer. O menino é um adulto agora, e ele deve saber a verdade. A sala ficou em silêncio. A poeira de anos de segredos pairava no ar como uma nuvem escura. Todos estavam paralisados, a revelação ainda não. Entrara nas mentes atordoadas. Alice e Renan pareciam ter perdido qualquer vestígio de confiança. A imagem que tinham do pai se desmoronando em frações de segundo. Letícia sentiu um frio percorrer sua espinha. O que isso significava para a família? E se houvesse realmente um filho por aí? Laços que foram esquecidos, talvez um irmão desconhecido. A caixa em cima da mesa parecia agora uma bomba prestes a explodir. E ali, em meio ao clamor emocional, a verdade se tornava cada vez mais sombria. O que mais Miguel ocultava? O que mais Cláudio tinha para revelar?
A sala, antes fria e escura, tornara-se um campo de batalha de emoções, e as palavras de Cláudio reverberavam, desafiando tudo o que Letícia e seus filhos conheciam sobre eles mesmos. A tensão era palpável, e Letícia percebeu que suas próximas palavras poderiam moldar o futuro. Precisamos falar sobre isso, e com isso, o caos estava apenas começando. A sala nunca pareceria a mesma outra vez. Letícia respirou fundo, tentando processar o turbilhão de informações. Um filho? Ela murmurou, sua mente girando. Cláudio continuava a observar seus filhos, que estavam em choque total. O silêncio na sala era opressivo. Até que um barulho pesado ecoou na porta, interrompendo a tensão. Foi um estrondo tão forte que todos se viraram ao mesmo tempo, confusos e alarmados. A porta se abriu violentamente e um jovem bastante agitado entrou, seus olhos arregalados de desespero. Me deixem falar. É sobre... Ele gaguejou, sua respiração descompassada. O semblante do jovem era familiar e Letícia sentiu o frio na espinha, como se algo dentro dela estivesse prestes a desmoronar. Quem é você? Alice perguntou, perplexa, indo para a frente. Renan também se levantou, o corpo tenso. Meu nome é Pedro. Eu sou o filho de Miguel, ele disparou, olhando diretamente para Letícia. A revelação caiu como uma bomba e a sala pareceu girar em torno deles. Letícia sentiu seu coração parar por um momento, uma mistura de incredulidade e dor correndo por suas veias. Isso não pode ser verdade, Renan protestou, os punhos cerrados. Quem você pensa que é para entrar assim e dizer que é nosso irmão? Sou verdadeiro. Eu sou filha de Luciana. Miguel, eu nunca soube sobre mim até que Luciana morreu. Ele era. O nosso pai, disse Pedro, os olhos brilhando com lágrimas. Letícia ficou paralisada, seu coração batendo forte. Era muito para absorver. Cláudio parecia estar em choque também. Mas não era isso que eu sabia, ele murmurou, balançando a cabeça em descrença. Era como se toda a narrativa que ele havia construído estivesse desmoronando na frente dele. Eu sou dele. Ele só não sabia que existia um filho. Pedro continuou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela me disse que um dia ia contar, mas o tempo passou e eu não queria mais viver na sombra. Alice sussurrou. Impossible. Olhava para Letícia com uma mistura de medo e confusão. Você sabia disso, mãe? Letícia estava completamente perdida. Miguel automedicou-se? Seria isso que ele tinha escondido? A caixa antiga diante dela. Agora parecia cheia de segredos ainda mais profundos. Eu não sabia de nada, respondeu Letícia, a voz trêmula. E então, como se tudo não fosse o bastante, um celular tocou na bolsa de Letícia. O som quebrava o silêncio pesado e ela puxou o aparelho para ver quem estava ligando. A tela mostrava um número desconhecido e, no impulso, ela atendeu. Alô? Sua voz soou frágil. O que veio em seguida a deixou sem fôlego. Letícia, aqui é o Dr. Marcos. Temos que conversar. Sobre Miguel. Ele deixou algo importante que pode afetar toda a sua família. A sala, já carregada de segredos, agora se tornava um campo de minas. O que mais poderia estar escondido? Letícia olhou para os rostos confusos e agitados de Alice. Renan e o novo irmão, Pedro, e soube que o verdadeiro abismo estava prestes a ser revelado. E com isso, a tensão na sala cresceu, como se um novo enigma pairasse no ar, esperando para ser desvendado. Letícia sabia que nada seria como antes, e o desenrolar da verdade iria moldar todos os destinos de uma maneira que ninguém poderia imaginar. Letícia respirou fundo, tentando processar o turbilhão de informações. Um filho? Ela murmurou, sua mente girando. Cláudio continuava a observar seus filhos, que estavam em choque total.
O silêncio na sala era opressivo, até que um barulho pesado ecoou na porta, interrompendo a tensão. Um som tão forte que todos se viraram ao mesmo tempo, confusos e alarmados. A porta se abriu com um estrondo e um jovem bastante agitado entrou, seus olhos arregalados de desespero. Me deixem falar. É sobre, ele gaguejou, sua respiração descompassada. O semblante do jovem era familiar e Letícia sentiu um frio na espinha, como se algo dentro dela estivesse prestes a desmoronar. Quem é você? Alice perguntou, perplexa, indo para a frente. Renan também se levantou, o corpo tenso. Meu nome é Pedro. Eu sou o filho de Miguel. Ele disparou, olhando diretamente para Letícia. A revelação caiu como uma bomba, e a sala pareceu girar em torno deles. Letícia sentiu seu coração parar por um momento, uma mistura de incredulidade e dor correndo por suas veias. Isso não pode ser verdade, Renan protestou, os punhos cerrados. Quem você pensa que é para entrar assim? E dizer que é nosso irmão. Sou verdadeiro. Ele só não sabia que existia um filho, Pedro continuou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela me disse que um dia ia contar, mas o tempo passou e eu não queria mais viver na sombra. Alice sussurrou. Impossible. Olhava para Letícia com uma mistura de medo e confusão. Você sabia disso, mãe? Letícia estava completamente perdida. Miguel automedicou-se? Seria isso que ele tinha escondido? A caixa antiga diante dela agora parecia cheia de segredos ainda mais profundos. Eu não sabia de nada, respondeu Letícia, a voz trêmula. E então, como se tudo não fosse o bastante, um celular tocou na bolsa de Letícia. O som quebrava o silêncio pesado, e ela puxou o aparelho para ver quem estava ligando. A tela mostrava um número desconhecido e, num impulso, ela atendeu. Alô? Sua voz soou frágil. O que veio em seguida a deixou sem fôlego. Letícia, aqui é o Dr. Marcos. Temos que conversar. Sobre Miguel. Ele deixou algo importante que pode afetar toda a sua família. Os olhos dela se arregalaram, como se o chão tivesse sumido sob seus pés. O que você quer dizer com isso? Perguntou, engolindo em seco. Criou uma onda de inquietação entre eles. Alice e Renan se entreolharam, ouvidos curiosos e rostos pálidos. É algo que eu não posso explicar por telefone. É urgente, Letícia. Você precisa vir ao meu consultório agora, ele insistiu. A urgência na voz dele era evidente. Ela sentiu uma onda de pânico crescer. Um nó no estômago. O que mais poderia ter acontecido? Eu nem posso agora. Estou com uma família. Precisamos de tempo para entender tudo isso. Não há tempo. O que eu tenho para te contar pode alterar tudo. Miguel não estava apenas escondendo um filho. A voz do médico tremia, e Letícia sentiu o mundo girar ao seu redor. Palavras ecoando como um golpe. Como assim, Dr. Marcos? A dúvida tomou conta. O que mais Miguel poderia ter escondido? Pedro, agora com lágrimas nos olhos, olhou de um a um, sem entender o que estava acontecendo. O que ele escondeu? Você precisa saber a verdade. Fugir não é uma opção. Haviam segredos, coisas que não eram apenas sobre você e Miguel, disse ele, a voz pesada. Você precisa vir. Precisamos discutir algo que pode mudar tudo sobre sua família. Não apenas isso. Ele hesitou, a pressão aumentando. E então algo mudou. Um calafrio percorreu a sala. O celular escorregou das mãos de Letícia e o som do impacto ecoou. Tudo estava desmoronando em um dia já caótico. Letícia! Pedro exclamou, seu desespero visível. Mas uma estranha conexão surgiu em seu olhar. Uma sombra de reconhecimento, como se olhasse para um espelho. O que significa isso, Dr. Marcos? O tom de Letícia agora mais assertivo, mas a incerteza pesava em sua voz. Me escute. Eu só posso dizer uma coisa.
Você não é apenas a mãe dessas crianças. Existe um laço. E suas palavras ficaram suspensas no ar como uma ameaça. O olhar de Cláudio se intensificou. Enquanto o tempo parecia congelar, a sala irrompeu em vozes e reações, mas Letícia estava estática, a revelação prestes a despedaçar sua vida. Um filho desconhecido? A conexão com Miguel? Ela sentiu um tremor na alma. O que mais está escondido? Murmurou para si mesma, enquanto uma onda de incerteza a envolvia. E nesse momento, as verdades mais profundas estavam à beira de serem reveladas. O que mais Miguel havia ocultado? O que o doutor Marcos significava com suas palavras enigmáticas? Letícia percebeu que talvez a caixa velha não fosse a única coisa que continha segredos. O abismo emocional existia, e cada personagem ali presente poderia ser parte de algo muito maior. E a sala nunca pareceria a mesma outra vez. Letícia sentiu seu coração acelerar, enquanto a voz do Dr. Marcos reverberava em sua mente. O que mais poderia ser escondido? A pressão no peito a fazia querer desmaiar. A sala preenchida com rostos perplexos parecia começar a girar. Eu não entendo. O que você quer dizer com isso? Disse ela, a voz quase sumindo. Letícia, por favor, escute. Miguel teve mais segredos que você pode imaginar. Eu não deveria ter falado pelo telefone. Mas a situação é crítica. A urgência na voz do médico fazia os presentes trocarem olhares nervosos. Alice, com os olhos arregalados, implorou. Por favor, Dr. Marcos, o que está acontecendo? O que você sabe sobre nosso pai? Renan, por sua vez, parecia prestes a explodir de raiva e confusão. A sala estava tensa, carregada de emoções à flor da pele. Preciso que você venha ao meu consultório. Você tem que ver algo. É algo que pode mudar tudo sobre sua família. Ele olhou para as cartas que ainda estavam na mesa, como se soubesse que ali estavam as chaves de um mistério maior. No meu consultório? Agora? Letícia hesitou. A ideia de deixar a cena de conflitos ainda frescos a incomodava. A caixa na mesa parecia estar queimando, e ela não sabia como lidar com o que estava acontecendo. Um novo irmão, Pedro, a estudava com uma tensão que lhe gelava os ossos, suas lágrimas ainda marcando seu rosto. Sim, Letícia, é crucial. Eu não posso explicar mais aqui. O médico insistiu, um fio de desespero entre suas palavras. Mas antes que ela pudesse responder, o estrondo percorreu a sala e as luzes piscaram, seguido de um grito. Todos se viraram para ver que a porta se abrira com força, revelando um homem desconhecido de semblante sombrio, com um olhar penetrante. Ele carregava um velho livro em mãos, suas páginas parecendo até mesmo empoeiradas. Desculpe interromper, mas eu estou aqui para... Ele começou, mas sua voz foi abafada pelo som do telefone de Letícia novamente. Com um olhar ansioso, ela atendeu. Mas antes que pudesse sequer dizer alô, o homem a interrompeu. É sobre Miguel que se foi, e isso aqui pode mudar tudo. A mistura de vozes fez o ar ficar pesado. Os filhos de Letícia olhavam com desconfiança, enquanto ela tentava entender o que estava acontecendo. Quem é você? Perguntou Renan, entre indignado e temeroso. Meu nome é Carlos, e eu sou... Ele hesitou, o olhar de Letícia o pressionava. Obrigado por me deixar entrar. Eu sou o filho que Miguel teve antes de se casar com você. A sala caiu em um silêncio morto. O impacto das palavras fez com que Letícia sentisse o frio cortar sua espinha. A verdade que ela pensava que conhecia se desmoronava, e todos começaram a falar ao mesmo tempo, as vozes se sobrepondo. Isso não pode ser verdade. Pedro exclamou, paralisado em estado de choque. Você não pode ser. O tempo parecia parar. O caos na sala evaporou num instante, e os olhares se encontraram,
os corações disparando. Carlos, eu não sabia que Miguel tinha outra família. Letícia conseguiu sussurrar, sua mente em frangalhos. Ele fez uma escolha, Letícia. Durante anos eu estive vivendo uma mentira. Acha que eu quis ficar longe de vocês? Ele me manteve afastado. E o que eu trouxe aqui, ele ergueu o livro. Pode confirmar tudo o que estou dizendo. Letícia sentiu um nó se formar em sua garganta. O que mais haveria ali? O que mais Miguel escondia? As palavras do Dr. Marcos voltavam à sua mente como um eco distante. E quando Carlos abriu o livro, uma carta antiga desmoronou, caindo ao chão, como uma bomba prestes a explodir. Isso é mais do que uma revelação, é uma condenação. As palavras de Carlos foram ditas com tanta força que a sala inteira parecia tremer. Letícia estava paralisada. Se Miguel teve filhos antes dela, que vida era essa que ela vivera? E se as memórias que ela guardava não eram nada além de um disfarce? A tensão se intensificou. O que mais eles não sabiam? O que as cartas ainda escondiam? Assim, em meio a essa tempestade de emoções e segredos desenterrados, Letícia percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. Cada um ali teria que decidir como lidar com as verdades que estavam prestes a serem reveladas. E o futuro estava mais incerto do que nunca. Letícia sentiu seu coração acelerar enquanto a voz do Dr. Marcos reverberava em sua mente. O que mais poderia ser escondido? A pressão no peito a fazia querer desmaiar. A sala, preenchida com rostos perplexos, parecia começar a girar. Eu não. Entendo. O que você quer dizer com isso? Disse ela, a voz quase sumindo. Letícia, por favor, escute. Miguel teve mais segredos que você pode imaginar. Eu não deveria ter falado pelo telefone, mas a situação é crítica. A urgência na voz do médico fez os presentes trocarem olhares nervosos. Alice, com os olhos arregalados, implorou. Por favor, Dr. Marcos, o que está acontecendo? O que você sabe sobre nosso pai? Renan, por sua vez, parecia prestes a explodir de raiva e confusão. A sala estava tensa, carregada de emoções à flor da pele. Preciso que você venha ao meu consultório. Você tem que ver algo. É algo que pode mudar tudo sobre sua família. Ele olhou para as cartas que ainda estavam na mesa. Como? Se soubesse que ali estavam as chaves de um mistério maior. No meu consultório? Agora? Letícia hesitou. A ideia de deixar a cena de conflitos ainda frescos a incomodava. A caixa na mesa parecia estar queimando, e ela não sabia como lidar com o que estava acontecendo. O novo irmão, Pedro, a estudava com uma tensão que lhe gelava os ossos, suas lágrimas ainda marcando seu rosto. Sim, Letícia, é crucial. Eu não posso explicar mais aqui. O médico insistiu. Um fio de desespero em suas palavras. Mas antes que ela pudesse responder, um estrondo percorreu a sala, e as luzes piscaram, seguido de um grito. Todos se viraram para ver que a porta se abrira com força, revelando um homem desconhecido de semblante sombrio, com um olhar penetrante. Ele carregava um velho livro em mãos, suas páginas parecendo até mesmo empoeiradas. Desculpe interromper, mas eu estou aqui para... Ele começou, mas sua voz foi abafada pelo som do telefone de Letícia novamente. Com um olhar ansioso, ela atendeu, mas antes que pudesse sequer dizer alô, o homem a interrompeu. É sobre Miguel que se foi, e isso aqui pode mudar tudo. A mistura de vozes fez o ar ficar pesado. Os filhos de Letícia olhavam com desconfiança enquanto ela tentava entender o que estava acontecendo. Quem é você? Perguntou Renan, entre indignado e temeroso. Meu nome é Carlos, e eu sou. Ele hesitou. O olhar de Letícia o pressionava. Obrigado por me deixar entrar. Eu sou o filho que Miguel teve antes de se casar com você. A sala caiu em um silêncio morto.
O impacto das palavras fez com que Letícia sentisse um frio cortar sua espinha. A verdade que ela pensava que conhecia se desmoronava, e todos começaram a falar ao mesmo tempo, as vozes se sobrepondo. "Isso não pode ser verdade!" Pedro exclamou, paralisado em estado de choque. "Você não pode ser!" O tempo parecia parar. O caos na sala evaporou num instante e os olhares se encontraram, os corações disparando. "Carlos, eu não sabia que Miguel tinha outra família." Letícia conseguiu sussurrar, sua mente em frangalhos. "Ele fez uma escolha, Letícia. Durante anos, eu estive vivendo uma mentira. Acha que eu quis ficar longe de vocês? Ele me manteve afastado. E o que eu trouxe aqui?" Ele ergueu o livro. "Pode confirmar tudo o que estou dizendo." Letícia sentiu um nó se formar em sua garganta. O que mais haveria ali? O que mais Miguel escondia? As palavras do Dr. Marcos voltavam à sua mente, como um eco distante. E quando Carlos abriu o livro, uma carta antiga desmoronou, caindo ao chão, como uma bomba prestes a explodir. Isso é mais do que uma revelação, é uma condenação. As palavras de Carlos foram ditas com tanta força que a sala inteira parecia tremer. Letícia estava paralisada. Se Miguel teve filhos antes dela, que vida era essa que ela vivera? E se as memórias que ela guardava não eram nada além de um disfarce? A tensão se intensificou. O que mais eles não sabiam? O que as cartas ainda escondiam? Assim, em meio a essa tempestade de emoções e segredos desenterrados, Letícia percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. Cada um ali teria que decidir como lidar com as verdades que estavam prestes a serem reveladas, e o futuro estava mais incerto do que nunca. Mas então, algo mais aconteceu. O telefone de Letícia tocou novamente, e antes que ela pudesse atender, uma explosão de luz inundou a sala. A parede atrás de Carlos desmoronou. Um estrondo ensurdecedor lançou poeira no ar, fazendo todos gritarem. O caos se instalou enquanto o chão tremia sob seus pés. Quando a poeira assentou, uma figura enigmática surgiu entre os destroços, segurando uma pasta escura. Vocês realmente acham que podem escapar da verdade? A voz da figura era familiar, envolta em mistério. Letícia ficou atônita. Era Luciana, a ex-namorada de Miguel, a mãe de Pedro. Miguel não é o único que tinha segredos, ela disse, a expressão dela revelando uma mistura de dor e determinação. O ambiente congelou enquanto seus corações batiam descompassados. "O que você está fazendo aqui?" Letícia perguntou, a crença balançando sob seus pés. "O que mais você tem a dizer?" E nesse momento, a sala estava prestes a desmoronar sob o peso das revelações. O que mais Luciana poderia revelar? O que isso significava para a família? O que mais poderia ser escondido? A pressão no peito a fazia querer desmaiar. A sala, preenchida com rostos perplexos, parecia começar a girar. "Eu não entendo. O que você quer dizer com isso?" disse ela, a voz quase sumindo. "Letícia, por favor, escute. Miguel teve mais segredos do que você pode imaginar. Eu não deveria ter falado pelo telefone, mas a situação é crítica." A urgência na voz do médico fez os presentes trocarem olhares nervosos. Alice, com os olhos arregalados, implorou. "Por favor, Dr. Marcos, o que está acontecendo? O que você sabe sobre nosso pai?" Renan, visivelmente agitado, olhava de um a outro, seu rosto uma máscara de incerteza. "Para você entender, precisa me acompanhar ao meu consultório. O que vou mostrar vai mudar." Todo o ambiente pulsava em tensão, e Letícia sentiu que o chão sob seus pés se tornava instável. Antes que ela pudesse responder, a figura de Luciana entrou, cortando o ar como um raio. "Miguel não é o único com segredos," ela disse,
tomando a frente. Precisamos esclarecer o que está em jogo aqui. Sua voz era firme, mas o medo tremia em sua intensidade. O homem estranho, Carlos, ao lado de Letícia, observou com os olhos alagados de emoção. "E eu sou a prova disso", gritou, apontando o livro que carregava. Um silêncio sepulcral tomou conta da sala, o ar carregado de tensão. "O que há neste livro?" Letícia perguntou, sua voz trêmula. O mesmo medo a consumia, um vazio a engolindo. Carlos abriu o livro com mãos trêmulas. "Isso é sobre a família de Miguel, e não posso deixar que mais mentiras continuem. Há verdades escondidas aqui que vão além do que vocês sabem." "Como assim?" questionou Alice, seu olhar se fixando no livro, cheia de expectativa e desespero. Mas Carlos não teve tempo de responder. Um estrondo interrompeu as palavras. A porta da sala se abriu de forma abrupta, revelando um homem de olhar sombrio. Com uma expressão que fazia os presentes sentirem um arrepio na espinha. O homem tinha um ar ameaçador. "Desculpe interromper, mas a verdade é muito mais complicada do que todos pensam", ele gritou. Letícia ficou paralisada. "Quem é você?" O medo formava um nó na garganta, cada segundo uma eternidade. "Sou Rafael, o verdadeiro, filho de Miguel." A sala inteira soltou um grito coletivo. O chão parecia desabar. Letícia olhou para os rostos atordoados de Alice, Renan e Pedro, sentindo o desespero brotar do fundo de sua alma. "Isso não pode ser verdade", Pedro exclamou, desorientado. "Você não pode ser meu irmão." Rafael, impassível, confrontou todos com a verdade que estava escondida. "Miguel teve um relacionamento com minha mãe antes de se casar com Letícia. Eu sempre soube sobre vocês. Mas Miguel fez suas escolhas. Decidi finalmente aparecer e não posso permitir que mentiras prevaleçam mais." A sala ficou em silêncio, os ecos das revelações flutuando no ar pesado. Letícia sentiu as pernas fraquejarem. Ela não sabia se deveria acreditar no que estava ouvindo. Segredos enterrados, relações quebradas, uma verdade que explodia como uma bomba. O que mais Miguel escondia? Como todos estavam conectados? E o que isso significava para a família? Letícia olhou para Carlos, que agora também se mostrava afetado. "Você sabia de tudo isso?" Ele hesitou, mas a verdade estava em seu olhar. Eu não sabia que havia mais um filho." A incredulidade ecoou, e Rafael sorriu de maneira sombria. "E há ainda mais coisas. Vocês não sabem por que Miguel se afastou de mim. Ele tinha seus motivos. E não eram apenas para proteger vocês, mas para não ser descoberto." A tensão na sala era palpável, como uma corda esticada prestes a arrebentar. "O que você quer dizer?" Letícia questionou, determinada. Cada palavra Rafael, com um brilho no olhar que poderia ser descrito como vingança, declarou: "Existem documentos e segredos que vão além da nossa família. Segredos que Miguel ficou guardando." Ele olhou profundamente nos olhos de cada um. "Eu estou aqui para garantir que a verdade venha à tona, não importa o custo." Letícia respirou fundo, a realidade apertando seu peito. Como elas iam lidar com tudo isso? E o que mais poderia aparecer à tona? A sala, antes abarrotada de sentimentos familiares, agora se tornava um verdadeiro campo de batalha onde cada um lutava com seus próprios demônios. As respostas demorariam a chegar, mas a busca pela verdade estava apenas começando. E a sombra de Miguel pairava, mais forte do que nunca. Letícia sentiu o coração acelerar enquanto a conversa girava ao seu redor. Olhava para os rostos perplexos de sua família, e a revelação de Rafael ainda ecoava na sala. O que mais Miguel havia escondido? As palavras fio e segredos pairavam no ar, como nuvens escuras prestes a despencar. "Você diz isso como se fosse verdade", gritou Renan, sua voz carregada de indignação. "Qualquer um pode aparecer e afirmar ser da família.
O que você realmente quer? Eu só quero que você veja a verdade. Rafael retrucou, seu olhar intenso. Miguel não era apenas um pai. Ele era um homem cheio de segredos, e eu estou aqui para expor tudo. Uma onda de incredulidade varreu a sala. Letícia sentia as vísceras se contorcerem em seu estômago. O que estava acontecendo? Então, Carlos olhou para Rafael, uma expressão de confusão misturada a um aperto no coração. Mas eu não sabia que havia mais um. Eu achei que só existisse você. Seu olhar se escureceu à medida que o peso da situação aprofundava a divisão entre todos. Como você pode ter certeza de que é verdade? Alice perguntou, seu tom cheio de frustração. Se nada disso for real, o que você vai fazer? Nos despedaçar? Foi então que, de forma abrupta, tudo mudou. Uma luz forte ofuscou a sala. O aparelho celular que Letícia havia deixado em cima da mesa começou a vibrar freneticamente, e um som profundo fez o chão tremer. O que era isso? Os rostos viraram-se para a origem do barulho, quase como se um terremoto estivesse prestes a romper. A força do tremor fez com que a mesa tombasse e cartas voaram pelo ar como folhas ao vento. As palavras de Miguel, que deveriam ter significado, agora eram apenas caos. E no auge da confusão, uma sombra escura aparece da porta. Todos os olhares se voltaram para a figura que entrava. Chegou a hora! Bradou a voz, carregada de fúria. Era um homem alto, com olhar penetrante e características que Letícia não conseguia reconhecer. O que vocês estão fazendo aqui? Não têm ideia do que estão lidando. Quem é você? Letícia perguntou, lutando para manter a compostura. Eu sou o advogado de Miguel, o verdadeiro advogado, e vocês não têm noção do que o seu pai havia realmente escondido. O homem parou, observando os rostos perplexos e espantados. Vocês estão em perigo, e a verdade está prestes a vir à tona de uma forma que nem imaginam. A tensão aumentou, uma substância elétrica pairando no ar. O que você quer dizer com isso? Gritou Pedro, a adrenalina subindo. O homem, aparentemente despreocupado com a angústia acumulada, continuou. Miguel fez muitos inimigos. A herança que vocês tanto desejam é uma armadilha. Letícia sentiu um frio percorrer a espinha. O que isso significava para sua família? Do que você está falando? A insegurança em sua voz era palpável. O homem puxou um envelope marrom do bolso e o jogou sobre a mesa. Isso é tudo que ele deixou. Vocês precisam decidir rapidamente. Esconder-se não é uma opção. Ele se virou, sua figura se afastando enquanto as palavras ainda flutuavam na sala. A família olhou para o envelope como se ele fosse uma bomba prestes a estourar. Nós temos que abrir isso? Alice sussurrou, o medo evidente em seus olhos. Letícia queria dizer que não, mas as palavras não vinham. Ela sabia que aquela caixa antiga e as cartas em cima da mesa não eram o fim, mas apenas o começo. Com um gesto hesitante, Letícia estendeu a mão em direção ao envelope. Sentindo a pressão do olhar de todos sobre ela, seria isso o fim? Ou o começo de algo ainda mais devastador? Quais segredos estavam prestes a ser revelados? E o que mais Miguel deixara para trás? A sala estava prestes a entrar em um novo e desconhecido abismo. As mãos de Letícia tremiam enquanto segurava o envelope. E no fundo de sua mente, uma pergunta ecoava. O que mais havia sido escondido? E até onde seus laços familiares poderiam ser postos à prova? Letícia sentiu o coração acelerar enquanto a conversa girava ao seu redor. Olhava para os rostos perplexos de sua família. E a revelação de Rafael ainda ecoava na sala. O que mais Miguel havia escondido? As palavras filho e segredos pairavam no ar,
como nuvens escuras prestes a despencar. Você diz isso como se fosse verdade, gritou Renan, sua voz carregada de indignação. Qualquer um pode aparecer e afirmar ser da família. O que você realmente quer? Eu só quero que você veja a verdade. Rafael retrucou, seu olhar intenso. Miguel não era apenas um pai. Ele era um homem cheio de segredos, e eu estou aqui para expor tudo. Uma onda de incredulidade varreu a sala. Letícia sentia as vísceras se contorcerem em seu estômago. O que estava acontecendo? Então Carlos olhou para Rafael, uma expressão de confusão, misturada a um aperto no coração. Mas eu não sabia que havia mais um. Eu achei que só existisse você. Seu olhar se escureceu à medida que o peso da situação aprofundava a divisão entre todos. Como você pode ter certeza de que é verdade? Alice perguntou, seu tom cheio de frustração. Se nada disso for real, o que você vai fazer? Nos despedaçar? Foi então que, de forma abrupta, tudo mudou. Uma luz forte ofuscou a sala. O aparelho celular que Letícia havia deixado em cima da mesa começou a vibrar freneticamente e um som profundo fez o chão tremer. O que era isso? Os rostos viraram-se para a origem do barulho, quase como se um terremoto estivesse prestes a romper. A força do tremor fez com que a mesa tombasse e cartas voaram pelo ar como folhas ao vento. As palavras de Miguel, que deveriam ter significado, agora eram apenas caos. E, no auge da confusão, uma sombra escura aparece da porta. Todos os olhares se voltaram para a figura que entrava. Chegou a hora, bradou a voz, carregada de fúria. Era um homem alto, com um olhar penetrante e características que Letícia não conseguia reconhecer. O homem tinha um ar ameaçador. O que vocês estão fazendo aqui? Não têm ideia do que estão lidando. Quem é você? Letícia perguntou, lutando para manter a compostura. Eu sou o advogado de Miguel, o verdadeiro advogado. E vocês não têm noção do que o seu pai havia realmente escondido. O homem parou, observando os rostos perplexos e espantados. Vocês estão em perigo e a verdade está prestes a vir à tona de uma forma que nem imaginam. A tensão aumentou. Uma substância elétrica pairando no ar. O que você quer dizer com isso? Gritou Pedro, a adrenalina subindo. O homem, aparentemente despreocupado com a angústia acumulada, continuou. Miguel fez muitos inimigos. A herança que vocês tanto desejam é uma armadilha. Letícia sentiu um frio percorrer a espinha. O que isso significava para sua família? Do que você está falando? A insegurança em sua voz era palpável. O homem puxou um envelope marrom do bolso e o jogou sobre a mesa. Isso é tudo o que ele deixou. Vocês precisam decidir rapidamente. Esconder-se não é uma opção. Ele se virou, sua figura se afastando enquanto as palavras ainda flutuavam na sala. A família olhou para o envelope, como se ele fosse uma bomba prestes a estourar. Nós temos que abrir isso? Alice sussurrou, o medo evidente em seus olhos. Letícia queria dizer que não, mas as palavras não vinham. Ela sabia que aquela caixa antiga e as cartas em cima da mesa não eram o fim, mas apenas o começo. Com um gesto hesitante, Letícia estendeu a mão em direção ao envelope, sentindo a pressão do olhar de todos sobre ela. Seria isso o fim ou o começo de algo ainda mais devastador? Quais segredos estavam prestes a ser revelados? E o que mais Miguel deixara para trás? A sala estava prestes a entrar em um novo e desconhecido abismo. Enquanto Letícia puxava o envelope, algo estranho aconteceu. Um cheiro forte de queimado começou a invadir a sala. Todos pararam de falar. A atenção se voltou para a janela, onde fumaça começava a sair de dentro da casa. O que está acontecendo? Gritou Renan, com o pânico escorrendo em sua voz. Antes que alguém pudesse responder,
uma explosão surda sacudiu a sala. O vidro da janela estourou e uma onda de calor varreu o ambiente. As chamas começaram a dançar, iluminando os rostos aterrorizados. "Fujam!" gritou Letícia, enquanto a sala se enchia de fumaça. O caos se instalou. Nesse momento, Rafael, em meio à confusão, gritou: "Ele nunca quis que vocês soubessem. Ele construiu tudo isso sobre mentiras. E agora, isso está-se voltando contra vocês." "Cala a boca!" Letícia berrou, ser arrancada pela dor nas palavras de Rafael. Os filhos estavam paralisados, sem saber onde ir, lutando contra o pânico. Mas, de repente, Carlos bateu os olhos no livro que havia deixado de lado. "A resposta pode estar no livro." Ele se lançou em direção a ele, mas logo um pedaço do teto desabou próximo a ele. As chamas crescendo, parecendo querer engolir tudo. "Carlos, não!" Letícia gritou, mas era tarde demais. Ele pegou o livro e, com ele em mãos, voltou-se para eles, ofegante. "A verdade. Temos que descobrir a verdade antes que tudo se perca." O calor se intensificava e a sala logo se tornaria um forno. Letícia olhou para a porta e, em um momento de clareza no meio do desespero, decidiu: "Vamos sair. Podemos voltar por isso." Mas enquanto girava, uma estrondosa revelação ecoou de Rafael. "Se saírem, estarão entrando em algo muito maior do que imaginam." A história de Miguel não é apenas a de um homem. É uma trama que envolve todos nós. As palavras dele ecoaram na mente de Letícia como um eco interminável. O que mais Miguel havia feito? A fumaça se tornava densa e uma sensação de impotência a envolvia. Mas, antes que pudessem decidir, uma nova explosão estourou e a saída começou a ser obstruída. "Vamos, agora!" gritou Letícia, puxando Pedro e Alice para fora. O calor era insuportável, mas, enquanto corriam, um pensamento a assolava. O que aconteceria se a verdade não fosse o que todos acreditavam? O medo invadiu seu coração ao imaginar que, no fundo, Miguel poderia ser o verdadeiro vilão da história. E a sala, que um dia foi um lugar de refúgio, agora se tornava um labirinto de enganos, segredos e chamas, onde todo mundo lutava por respostas que talvez nunca quisessem ouvir. As chamas crepitavam, iluminando o desespero nos rostos de Letícia e seus filhos, enquanto a fumaça tornava o ambiente irrespirável. Todos sabiam que precisavam agir rápido. Letícia puxou Alice e Renan para fora da sala em meio ao caos. Pedro, ainda em choque, hesitou, mas logo seguiu o grupo. "Rápido, para a saída!" gritou Letícia, a voz dela ecoando em meio aos gritos e ruídos da casa em chamas. Seu coração pulsava em pânico, mas a adrenalina mantinha alerta. O sentimento de urgência era palpável. Eles não podiam parar. Ainda havia mais verdades a serem descobertas. E cada segundo contava. Assim que alcançaram a porta, uma nova explosão ecoou atrás deles. A parede da sala de estar desabou, cobrindo o que restava do quarto com escombros e fumaça. "Estão todos bem?" perguntou Letícia, enquanto se cercava de que todos passavam pela saída. Pum. Os rostos suados e os olhos brilhando de medo, suas crianças balançaram a cabeça, mas a incerteza estava clara. "Precisamos voltar. O livro!" Carlos gritou, olhando cada vez mais desesperado. Letícia sentiu aperto no peito. O que ele estava insinuando? E se aquele livro continha verdade que poderiam levar a mais dores? Mas, ao mesmo tempo, a necessidade de compreender a história de Miguel e suas ramificações era mais forte. "Carlos, não! Ele pode ser uma armadilha!" Renan exclamou, ainda sem acreditar na revelação de Rafael. Mas as palavras dele perderam peso diante da realidade ardente em que estavam. Enquanto os 5 conseguiam se distanciar da casa, o calor e a fumaça começaram a dissipar lentamente. Mas a certeza de que a verdade ainda.
A cegueira era intensa. Rafael, agora com o rosto coberto de fuligem, olhou para eles. Podemos resolver isso, se juntarmos as peças. Não é só sobre o livro, é sobre o que Miguel construiu em torno de vocês. Letícia olhou bem de perto para ele. O que você quer dizer com isso? A raiva e a dor estavam presentes em sua voz. Ele me afastou por um motivo. Vocês precisam saber de tudo. Isso vai além de nós. Tem um legado maior do que podemos imaginar. A intensidade em sua declaração fez com que todos trocassem olhares. Eu preciso saber se Miguel realmente me afastou e impediu que a verdade viesse à tona. Por quê? O que ele temia? Sentiu as perguntas queimando em suas veias, mas ao mesmo tempo, uma onda de esperança despontou, como as primeiras luzes do dia após uma noite de tempestade. O grupo decidiu se reunir em um lugar seguro, longe do incêndio, perto de um lago calmo que refletia o céu azul, como um novo começo. O silêncio pesado foi quebrado por cada um alimentando suas incertezas e segredos. Mas ao redor daquele lago, um entendimento começou a emergir. Carlos, com o livro em mãos, olhou para cada um deles. Vamos abrir? Provar que somos mais fortes juntos? A ansiedade dominou o ar, uma mistura de medo e vontade de saber. Letícia assentiu. A adrenalina começava a ceder à determinação. Sim, precisamos enfrentar isso. Não importa o que está escrito. É hora de saber a verdade. Quando o livro foi aberto, as páginas amareladas revelaram histórias, segredos e cartas que poderiam mudar tudo. O legado que Miguel deixara se tornava realidade, e Letícia sabia que estava prestes a embarcar em uma jornada de redescoberta. O nó na garganta se desfez, mas as dúvidas ainda dançavam sobre ela. O futuro era incerto, mas agora eles estavam juntos. E isso era tudo o que importava. Letícia olhou para seus filhos, para Pedro e para Rafael. A família não era apenas sobre laços sanguíneos, mas sobre suas escolhas e como cada um podia moldar a história. Enquanto seus olhos se fixavam no livro, o sol começou a se pôr, como se tivesse prometendo um novo amanhecer e a chance de um recomeço. Letícia sorriu. Um resquício de esperança surgiu diante dela. A história de Miguel talvez não tivesse terminado, mas estava apenas começando. E com o coração cheio de novo significado, ela sentiu que finalmente a verdade, com todas as suas arestas e sombras, estava prestes a ser revelada. Se você ficou até aqui, precisa se inscrever imediatamente no canal. Não perca as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe esse vídeo instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Você não vai querer ficar de fora do que está por vir. Este é o momento de demonstrar seu apoio.